Oi, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. A gente tá dando risada aqui porque agora só dá propaganda do Bolsonaro na nossa live, né? Você vai abrir a live, tá lá a propaganda do Bolsonaro, né? Eu falei para Manuel, melhor do que a do Lula, né? Claro. É muito melhor, né? Melhor a do Bolsonaro do que a do Lula. Gente, hoje é dia 24 de outubro, segunda-feira, e o povo está com os nervos à flor da pele. Irmão, o pau tá torando, o bicho tá pegando e a gente não tá nem aí. Nosso negócio é a pipoca Coca-Cola. Eu tinha até pensado hoje em colocar um pote de pipoca aqui, uma garrafa de Coca-Cola, mas aí eu pensei bem e falei, não, hoje é um dia meio triste, então não vamos colocar ainda a pipoca e a Coca-Cola hoje, mas, né, eu tenho algo para te contar aí, estarrecedor, né, você vai cair para trás hoje, né, e isso chegou a uma linguagem de pássaros aí, né, uma história de passarinhos, e de um passarinho. Como é que a gente fala quando é um passarinho de outra fauna, filha? Exótico, obrigado, Manuel. É um pássaro exótico, andou cantando nas florestas de cá, né? E eu quero te contar aí, você vai... Meu Deus, irmão. Eu falei pra você, né, que essa semana seria uma semana aí de muitas emoções. Eu até não ia contar isso, porque é uma coisa meio complicada, mas... como alguém falou no seu canal na sexta-feira ele já recebeu a notícia, talvez tenha, não as mesmas fontes, mas tem algumas fontes como as minhas, né? Ele já recebeu essa notícia na sexta-feira e já cantou na sexta. Então, como já cantou na sexta, eu vou cantar também, né? Claro que não da maneira como ele falou, porque expôs o nome de muita gente. Eu não vou deixar o meu na reta, então não vou fazer isso, mas eu vou te contar direitinho o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu vou falar para você que tem pássaros exóticos cantando no Brasil. Uau! Irmão, isso aqui não é coisa de amador, não, irmão. É coisa de amador. Eu quero começar a nossa live hoje falando sobre o Bob. O Bob Jeff pisou na bola, né? Puxa, Bob Jeff. Puxa, né? Eu quero falar para você, vou te contar uma história sobre manipular mentes. Manipulações. Eu tô ouvindo muita coisa desde ontem, desde que aconteceu esse fato triste, né? Em que o Roberto Jefferson atirou aí com um fuzil mais de 20 tiros na Polícia Federal, e acho isso um absurdo e quero deixar muito claro que não concordo com isso de maneira absolutamente nenhuma, apesar de gostar do Bob Jeff, né? Eu não gostei da sua atitude, mas eu vou abrir um parênteses e eu quero fazer uma análise sobre essa situação. Nós estamos num grande teatro. Nós estamos vivendo uma peça teatral chamada eleições, onde tem muita coisa em jogo, tem muita coisa em risco, né? Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa em risco. Então as peças que se movem, elas nem sempre se movem por vontade própria. Nem sempre elas se movem por vontade própria. Às vezes elas são movidas. E eu quero chamar aqui a tua atenção, porque você, oi pastor Heloísa, Deus abençoe, porque você que me segue, pastor divino, você é uma pessoa inteligente. Você é inteligente. Porque você raciocina, porque você pensa fora da caixa, porque você não é manipulado pela Rede Globo, porque você não é manipulado pelos que gritam, porque nem sempre quem está gritando tem razão. Um ditado que diz que a primeira galinha que canta é aquela que bota ovo. Você conhece esse ditado? A primeira galinha que canta no galinheiro foi aquela que botou o ovo, mas na vida real nem sempre é assim. Sabia? Nem sempre é assim na vida real. Na vida real, às vezes, quem é a galinha que canta é a galinha que está chamando a atenção para alguém que botou o ovo.
Então eu quero aqui fazer uma análise fria para você sobre por que aconteceu isso com o Bob Jeff ou com o Roberto Jefferson, se você preferir. O Roberto Jefferson foi preso, e eu não estou aqui discutindo ou questionando se ele foi preso dentro da lei ou fora da lei. Isso é uma coisa sobre a qual eu e você não podemos discutir, né? Porque senão a gente vai virar motivo de discussão. Então a gente não discute, ok? Então ele foi preso, ficou preso durante um determinado período. Ele queria ter sido candidato a presidente da República por ser presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, né? E pela mesma mão manipuladora nesse grande tabuleiro de xadrez que é o Brasil. Oi, Denão, Deus abençoe, queridão. Essa mesma mão que manipula as peças, e nós temos uma mão que manipula as peças nesse grande tabuleiro de xadrez que é a política, né? Nesse grande tabuleiro. Aliás, eu vou falar sobre essa mão bastante hoje. Essa mão, ela é inteligente, essa mão, ela tem inteligência, essa mão, ela se esconde muito bem. E essa mão, se você não prestar atenção, você não vai conseguir enxergar ela e muito menos perceber que ela existe, mas ela existe. Então você enxerga o Brasil como um grande tabuleiro de xadrez. E você vê os peões sendo movidos. E cada peão gera uma reação na sociedade. Cada peão sendo movido, a gente já viu alguns no decorrer do período. Mais especificamente, como eu estou fazendo uma análise sobre o Bob Jeff, você pensa o seguinte: ele recebeu uma benécia da lei. Ele recebeu uma benécia da lei. Eu quero que você preste atenção agora no que eu estou falando, senão você vai perder o raciocínio e não vai entender. Ele recebeu uma benécia da lei e ele foi para a prisão domiciliar, que não é uma coisa dada a qualquer pessoa. Em função do seu estado de saúde, uma série de coisas, ele então recebeu a oportunidade de cumprir a pena sobre a qual ele ainda não foi apenado. Então cumprir a pena não está certo, mas enfim, aguardando o seu julgamento em casa. Certo? Aguardando o seu julgamento em casa. Muito bem. Agora, quem conhece o Roberto Jefferson sabe que ele não é um amigão do Bolsonaro. Você tem que saber disso. Entendeu? Tem que saber disso. Em segundo lugar, o Bob Jeff, ele é um CAC. O que é um CAC? Ele é um colecionador de armas. Então, por isso ele tem em seu poder várias armas. Que são defendidos, os CACs, ou CAC, são defendidos pelo Bolsonaro. Você precisa ir juntando as peças para você entender o movimento no tabuleiro de xadrez. Tá? Então preste atenção. Ele está debilitado fisicamente em função da situação que está vivendo. Preso, com razão ou sem razão, outra conversa, mas ele alega ser preso político. Ok? Ele alega ser um preso político. Isso é uma discussão para outra hora, não é para agora. Ok? Não é para agora, é para uma outra hora. Então existe aquela mão que balança o berço, que ninguém vê. E essa mão então se moveu com uma inteligência aí muito grande. Se você lembrar, na semana passada, você vai perceber que existia um zoom na campanha do lado de lá, dizendo que para essa semana tinha uma bala de prata. Quem lembra? Temos uma bala de prata para a semana que vem, algo que vai explodir. Quem é que lembra que foi dito isso? Não fui eu que disse, eles disseram. Eu só estou te lembrando aqui porque eu li em vários lugares, os caras disseram que na última semana ia estourar uma bomba na campanha do Bolsonaro. Quem lembra? Foi dito semana passada. Eles falaram isso abertamente para quem quisesse ouvir. Então, por que eu estou fazendo você lembrar disso? Né? Foi o Janones que disse, claro. Né? O boca aberta.
Por que eu estou fazendo você lembrar disso? Porque todo mundo sabe que o Roberto Jefferson é um CAC, um colecionador, atirador desportivo e caçador. Obrigado, Lucas Bianchini. Certo? Portanto, tem armas em casa. Ele foi posto em liberdade, portanto, ele está dentro da sua casa e armado. Ele está dentro da sua casa armado e revoltado. Está dentro da sua casa armado, revoltado e instável psicologicamente. Então, ele era uma bomba prestes a explodir. O que era necessário para fazer essa bomba explodir em cima da campanha do Bolsonaro, que é o Roberto Jefferson? Pensa aqui comigo. Uma ação no tabuleiro de xadrez, movida contra ele no momento, que faria com que essa bomba viesse a explodir. Então só precisava tirar o pino. Qual foi o pino? Pedido de prisão. Quem é que pediu a prisão do Roberto Jefferson por ele estar violando, escute, presta atenção, porque ele estava violando a condicional? A Gazela Saltitante. A Gazeta do Povo disse que quem fez um pedido para o Tribunal Superior Eleitoral, ou para o Superior Tribunal de Justiça, não sei quem foi, obrigado, Angela, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, pedir para que fosse suspensa a prisão domiciliar e para que ele fosse então encaminhado a um presídio. Quem foi que pediu? A Gazela Saltitante. Quem é a Gazela Saltitante? É o coordenador da campanha do Molusco. É o coordenador da campanha do Molusco. Mas o Gazela Saltitante tem essa inteligência, tipo, vamos cutucar a onça que ela vai pular do buraco e vai causar um estrago desgraçado do lado de lá? Sim ou não? Não, claro que não. Claro que não. Ele é manipulado, ele é um peão. Então o Randolph, um peão, ok? Pensa aqui comigo, vem na minha linha. Um peão manipulado por um rei. Quem é o rei da esquerda? Não ache que é o Molusco, porque o Molusco é imbecil. O rei do lado de lá é o Daniel, irmão. O rei é o Daniel. O rei controla o tabuleiro do lado de lá. Então o rei, que é o Daniel, o que é que ele pensa? Ele é inteligente, conhece as pessoas, sabe das suas ações e reações. Então ele preparou essa bala de prata, entendeu? Preparou essa bala de prata, moveu o seu peão, que é o senador Randolph. O senador Randolph veio e fez a denúncia porque, de fato, o Roberto Jefferson, ao fazer o vídeo contra a ministra Carmen Lúcia, e eu não estou dizendo que foi certo, se foi errado, se ela é aquilo que ele disse ou não, eu não estou falando nada disso, isso não é problema meu, certo? Então, quando ele vem, faz aquele vídeo da sua casa, uma das condicionais da sua prisão domiciliar é que ele não se utilizasse das redes sociais para fazer vídeo e influenciar na campanha. Era uma das condicionantes para que ele ficasse dentro da sua casa e não na cadeia. Certo? Nós estamos caminhando no meio da nossa análise. Quando ele faz aquele vídeo, o que é que ele faz? Ele abre uma porta. Ele abre uma porta para o Daniel entrar. O Daniel move seu peão, o Randolph entra com um pedido no Supremo dizendo, olha, o cara quebrou as condicionantes da sua prisão domiciliar e ele deve ser revogada a sua prisão domiciliar e imediatamente ele deve voltar para o presídio, não importa se é sábado, domingo, terça, quinta ou feriado, não interessa, a lei permite, está dentro da lei. Então, o senador Randolph, movido pelas mãos de Daniel, certo? Movido pelas mãos de Daniel, faz a solicitação, e isso tudo vem da campanha do Molusco. A Polícia Federal, então, vem com um mandato de prisão, vai na casa do Bob Jeff. O Bob Jeff, extremamente instável psicologicamente, se vê agredido no seu direito, saca sua arma e dá mais de 20 tiros de fuzil.
de fuzil, e ainda lança 2 granadas, que é uma arma que ninguém tem o direito de ter. Então, ele se complicou de uma maneira extraordinária, querendo a esquerda lançar isso sobre a tutela do presidente Bolsonaro nessa altura do campeonato, que já está com a campanha ganha, e eu vou contar isso aqui para você hoje. Já está com o segundo turno ganho, já virou. As pesquisas já estão dando Jair Messias Bolsonaro 10 pontos na frente. 10 pontos na frente. A nível nacional. Já virou Minas Gerais, já virou São Paulo, já virou Rio de Janeiro, já virou Amazonas. Já virou em vários lugares aonde no primeiro turno havia ficado atrás, já está na frente. São as pesquisas que estão falando, não sou eu. Eu estou apenas fazendo uma análise política para você do que ocorreu ontem, porque eu não quero que você caia de gaiato no navio. Canta a música, andei de gaiato no navio. Ei, conhece a música? Andei de gaiato no navio. Irmão, não seja gaiato no navio alheio. Não seja massa de manobra, conduzido como um navio com as velas abertas, empurrado para o lado que o vento sopra. Não. Você é mais inteligente que isso. Você é mais inteligente que isso. Entendeu? Você é muito mais inteligente que isso. Então a peça foi movida e o Roberto Jefferson simplesmente teve reação que quem agiu sabia que ele teria, porque ele está com os nervos à flor da pele. Ok? Porém, nada justifica ele atirar. Por exemplo, ele disse que atirou perto, né? Ele ouviu a declaração dele, nos pés e tal dos policiais, mas não foi bem isso que aconteceu, porque o delegado foi atingido por 2 disparos e a moça que estava lá, policial federal, uma moça que poderia ser sua irmã, poderia ser sua esposa, poderia ser sua sobrinha, exercendo a sua função, porque se ela não fizer, ela é mandada embora. Ela pode ser presa por prevaricação, então ela está cumprindo a sua função. Ok? Ela está cumprindo a sua função. Levou um tiro que passou de raspão na sua cabeça, então ele não acertou ela por sorte ou por Deus. Ok? Por sorte ou por Deus, você pode, né, aí imaginar como você quiser. E isso gerou o quê, meu querido irmão? Gerou um fato político para ser lançado nas costas do presidente Bolsonaro, porque afinal de contas é ele que defende o direito de você ter uma arma na sua casa. E todo mundo sabia que o Bob Jeff é SIAC e que ele tinha um monte de armas na sua casa e que se a Polícia Federal fosse lá, ele ia receber a bala porque ele já tinha ameaçado. Então, o que é que o Daniel pensou? Então, eu vou mandar a polícia lá. Como é que eu faço isso? Eu mexo o Randolph provoca o Supremo provocado vai emitir o mandado emitido vai na Polícia Federal, a Polícia Federal vai lá, o cara vai reagir, vai meter fogo em todo mundo, mata 2, 3 policiais. Entendeu? Mata 2, 3 policiais e aí pronto, acabou a campanha do mito a favor do armamento, a favor da defesa enfim, joga nas costas do Bolsonaro isso e arrebenta a campanha dele. Esse era o plano. Não ache você que não. Esse era o plano, irmão. Graças a Deus, talvez você não creia em Cristo, eu creio. Deus deu livramento para os policiais, né? Ou talvez os estilhaços de granada, mas me parece que a moça, um tiro passou aí, riscou sua cabeça. Talvez não tenha sido de maneira direta, mas indireta, ricocheteou, a gente não sabe. Ou o estilhaço da granada, a gente não sabe na verdade, né? Tá todo mundo falando qualquer coisa, mas não sabe bem. A questão, o fato é que Deus deu o livramento, ninguém morreu. O Bob Jeff acabou se entregando.
né? Acabou se entregando, foi preso e, em função das medidas aí tomadas adequadamente pelo nosso presidente, né? E pela sua campanha, houve então esse bloqueio da ação, né? Esse bloqueio da ação e talvez este tiro acabe saindo pela culatra. Talvez. Entendeu? Talvez. A gente ainda não sabe qual vai ser o desdobramento e só vamos saber isso amanhã ou depois. Hoje não. Entendeu? Então, a gente está olhando aqui uma estratégia de guerra. Eu tenho falado isso aqui para você já faz bastante tempo. Muita gente que não percebeu ainda está enfiado. Eu já trouxe para você aqui nos desdobramentos falando sobre geopolítica, a ação da China sobre o Brasil, né? Eu já falei isso aqui para você e eu queria dizer para você também uma coisa muito importante. Eu recebi, eu soube, né? Recebi aí uma mensagem que veio pelo vento, né? Que um pássaro, você já viu um pássaro russo cantar, irmão? Eu queria perguntar para você se você sabe como um passarinho russo canta. Quem sabe aí? Você já ouviu um passarinho russo cantar? Um canto de um pássaro russo. Você conhece isso, irmão? Hã? Aliás, eu quero mandar um abraço pro Coppola. Eu sei que ele me assiste, né? Esses dias ele fez uma analogia sobre os bichinhos da floresta, né? Você viu que bonitinho ficou? É que ele é mais inteligente que eu, né? Então a analogia dele ficou mais bonitinha, né? Porque ele é mais inteligente que eu, né? Eu já tô com 50 aí, né? Ele estudou muito mais que eu, muito mais inteligente. Ficou muito mais bonita a analogia dos bichinhos dele, né? Você não achou? Ficou legal, né? Mas a gente tá fazendo história. Eu já disse pra você, nós estamos aqui fazendo história, né? Irmão. Então deixa eu te contar uma história. Numa terra chamada Nárnia, né? Você conhece a terra de Nárnia, né? Você conhece a terra de Nárnia. Havia um pássaro que cantava Pouska. Você achou que eu não sabia, né? Um passarinho que gostava de dançar e cantar Pouska. Irmão, cantava Pouska, tomava vodka. Um passarinho exótico. Um passarinho que não faz parte da fauna de Nárnia. Ele veio de Nárnia 2 a missão, né? Muito longe ele veio de Nárnia, né? Muito longe, irmão. E parece que esse passarinho muito observador, enviou aí nessa sexta-feira, ele cantou uma música inteira em russo aqui no Brasil. Ele cantou o seu canto em russo, né? E esse canto veio direto para as árvores brasileiras, narnianas, né? Eu vou colocar aqui narnianas, né? Esse canto ecoou na copa das árvores de Nárnia, mas veja, não foi em qualquer galho, foi no galho mais alto da árvore. No galho mais alto. Porque esse canto ele ecoou nos ouvidos do grande pelicano. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse canto veio nos ouvidos do grande pelicano, direto. Entendeu? O grande pelicano recebeu aquela canção em russo direto nos seus ouvidos. O grande pelicano, acima dos pássaros, né? Que está acima dos pássaros. E então depois o grande pelicano
distribuiu, ecoou essa canção e ela desceu sobre os altos pássaros. E isso tudo aconteceu sexta-feira. Sexta-feira aconteceu isso. Eu disse para você que eu não ia cantar essa música, mas como alguém já fez um vídeo e cantou, então, né, eu ouvi dele. Então eu ouvi dele, né? E esse pássaro russo foi passear no Chile. O que, pastor? No Chile, irmão. Ele foi passear lá no Chile. Esse pássaro russo foi passear lá no Chile. Foi olhar as montanhas, conhecer o deserto de Atacama. Entendeu? Lá longe, irmão. E quando ele estava passeando por lá, quem foi que ele encontrou num hotel? Eu vou te dizer o nome do hotel. Você quer saber o nome do hotel? Vou contar. Eu anotei aqui para mim não esquecer. Noivitacura é o nome do hotel. É isso aí. Noivitacuri. Se tiver errado a pronúncia, você me perdoe, mas essas coisas a gente precisa anotar rápido, né? Porque senão passa e você não percebe, né? Mas tem o nome do hotel. O hotel tá aqui, ó. Noivitacuri, em Santiago do Chile. Esse pássaro russo passeando por lá, quem é que ele encontra? O Daniel. O Daniel, irmão. O Daniel, Hotel Noivitacura, ou Curi, não sei bem como é que é a pronúncia correta. E lá, o Daniel encontrou-se com alguns hermanos. Colega, devidamente documentado esse encontro aí por pássaros que não fazem parte da fauna brasileira, porém vieram passar um período aqui. Uma diária mais barata lá, me parece que custa $300 e a mais cara $1.000, pelo que eu ouvi. Agora a pergunta que não quer calar é: o que é que o Daniel foi fazer no Chile? Mais precisamente em Santiago do Chile. Ficou lá 4 dias. Com quem ele encontrou? O que ele estava fazendo? Né? O que ele estava fazendo? Segundo esse pássaro russo, né? Segundo esse pássaro russo, ele foi estabelecer um plano de fuga. O quê? Como assim, pastor? Um plano de fuga? Um plano de fuga. Um plano de fuga para a alta cúpula dos seus amigos, irmãos do Foro de São Paulo. Irmão, eu falei para você sentar que você ia cair de costa porque eu ia te contar. Segundo essa conversa toda aí, esse canto todo, porque a música é comprida, né? Então eu vou diminuir ela o que eu puder, para não ficar tomando teu tempo nem perdendo o meu. Segundo essa conversa, já faz mais ou menos uns 10 dias, porque eu tô de sexta, eu teria que dizer uns 7 dias, mas hoje eu já tô te falando 10 dias, que a alta cúpula que move os peões nesse tabuleiro de xadrez já sabe, em função das pesquisas internas que tem, que o presidente Jair Messias Bolsonaro já virou e não tem mais como correr atrás. Já era. Entendeu? Já era. Eu tô vendo aqui nas pesquisas e poderia mostrar para você algumas pesquisas para te afirmar isso, né? Poderia dizer isso para você. Mas eu não vou perder o meu tempo, que você já está vendo aí, está todo mundo divulgando, o Alan Lopes está divulgando as pesquisas.
em lugares aí onde o Bolsonaro já está 15 pontos na frente do Molusco. O Espírito Santo já virou, Rio de Janeiro já virou, São Paulo, Minas Gerais já está 7 pontos na frente, segundo as pesquisas que no primeiro turno diziam que ele iria perder e ele perdeu. Então eles tendo isso, né, o Gambá, o Daniel, o Gambá e toda a sua horda de bichos está se preparando para vazar, irmão. Para vazar, Porque eles sabem que se o Bolsonaro ganhar, vai haver uma grande mudança no palco do xadrez brasileiro. Eles já sabem disso, porque ninguém é otário, né? Ninguém é otário. Então eles estão avaliando as possibilidades. A possibilidade, segundo esse canto passaresco russo, né? Eu poderia dizer para você o serviço secreto russo, serviço de inteligência russo, porque esse e-mail chegou em russo no Brasil, né? Escrito em russo, precisou ser traduzido. Entendeu? Já falei para você que, né? Já contei as coisas. Tem gente que não acredita, né? Mas tá bom. Os fatos vão só afirmando as coisas que eu tô falando lá atrás para você, que tinha gente aqui de fora apoiando o Brasil, apoiando o povo brasileiro, né? Eu já falei para você isso aqui, faz tempo que eu tô falando. Então agora saiu essa notícia sexta-feira, que o Daniel então foi visto em Santiago do Chile, no hotel Noivitacura, permaneceu lá por 4 dias e que ele estava lá para traçar uma rota de fuga. Essa é conversa. Que segundo informações, aí, eles vão se utilizar do Chile ou da Colômbia, que seria aí um preposto, que uma parte da cúpula desse time deles já está preparado para ir para o México, porque eles sabem que vão voltar, presta atenção, para a cadeia. Todos já sabem disso. Né? E quando o presidente Bolsonaro vem e diz, relaxa aí, irmão. Quem tem que ter medo não é o povo brasileiro. Quem lembra desta frase do presidente Bolsonaro? Quem tem que ter medo não é o povo brasileiro. Quem tem que ter medo são eles. Lembra dessa frase que o presidente Bolsonaro disse? Faz uma semana atrás? Quem lembra dessa frase do presidente Bolsonaro? Quem tem que ter medo são eles. Eu já falei isso aqui para vocês. Lembra que o presidente falou? Quem tem que ter medo são eles. Então, segundo essas informações aí que foram, né, trazidas e ditas, eles então já estão preparados para passar sebo nas canelas. Porque alguns deles, já com mais de 70 anos e condenados a mais de 20, 30 anos pelos crimes anteriores, quem dirá pelos atuais, né, vão morrer na cadeia. Então os caras vão pular fora. Então eles estão pensando em ir para o México ou para a Bélgica. Por que Bélgica, pastor? Porque a Bélgica é o centro nervoso da esquerda europeia, a Bélgica. E já tem um cara lá, que eu até anotei o nome dele aqui, porque você sabe que a minha memória é ruim, que se chama Correa, que era um presidente aqui da América do Sul, corrupto, que recebeu asilo político e está na Bélgica. Entendeu? Então eles estão pensando, até, eu não sei se você sabe, eu até não sabia, eu fiquei surpreso de saber, que disseram que o ex-presidente Lula tem cidadania italiana, eu não sabia. Mas dizem que agora, em função
da presidente de direita ter ganho não seria um bom lugar para se estar a Itália. É onde gostariam, né? Porque, na verdade, o socialista ele não quer ir para Cuba, né? Ele quer ir para a América. Irmão, vai fazer o que em Cuba? Não tem nada, né? Passa fome, né? Não, eles querem ir para a América, eles querem ir para um lugar legal. E eles não quiseram ir para a Colômbia também, porque era o lugar mais adequado para que eles fossem no momento, porém, eles têm medo que o presidente colombiano, em função das ações que está tomando, seja derrubado na Colômbia e assim cai o regime e eles vão ter problema. Então, devidamente conversados com a esquerda europeia, eles estariam então inclinados a irem para a Bélgica. Isso é uma conversa, né? Isso aí é uma conversa, mas que é já para a semana que vem, né? Que é já para a semana que vem, um planejamento, né? Isso veio essa conversa, aí a princípio, né? Quem deu disse que é da inteligência do Exército Brasileiro, que veio essa conversa. O moço do outro vídeo de sexta-feira disse isso, canal lá de Brasília. Mas, até onde eu sei, chegou aqui da Rússia. Veio do serviço de inteligência da Rússia antes. Foram eles, né? E são eles que estão na cola dos caras. Entendeu? E a gente só vai saber se tudo isso de fato vai se dar depois, né? Eu acho que a parte mais interessante disso é a gente, e nós estamos aqui avaliando os desdobramentos, né? Entendeu? Estamos aqui avaliando. Não, Shirley, eu não acho que o Roberto Jefferson é contra o Bolsonaro. Eu não acho isso. Inclusive tem muita gente aqui dizendo. Aliás, eu queria dizer para vocês que tem uma outra classe de pessoas do Brasil que, segundo essa mesma mensagem, já tem passagens compradas aí para a semana que vem. Né? Uma outra classe de pessoas do Brasil aí que tá todo mundo com passagem comprada já e tal aí. De tirar férias, né? Bastante gente vai tirar férias a partir da semana que vem aí, entendeu? Mas eles, né? Mas isso é outra conversa, né? Eu não tenho aqui a intenção de ser dono da verdade e não sou. Eu fiz análise sobre o Roberto Jefferson e eu vou dizer mais para vocês. Eu não acho que ele é um traíra e ele está contra o presidente, não. Eu acho que ele foi encurralado, posto contra a parede e reagiu. É o que eu acho. Então, na verdade, ele foi manobrado. Ele é um cara tão inteligente, mas o cara mais safo, e é isso que eu queria que vocês entendessem e aprendessem, é o seguinte: sempre tem alguém que é mais fodão que você. Você acha que é o fodão, que é o inteligentão. Cara, sempre tem alguém que é melhor que você, que manipula você. Entendeu? Sempre tem alguém que pode estar manipulando você e você não sabe. Por isso eu sempre digo, cuidado para você não ser massa de manobra. Pensa. Na minha opinião, o Roberto Jefferson foi manipulado, não aguentou a pressão, e eu não estou aqui acusando ele de nada, porque eu acho que a pressão exercida sobre ele foi gigantesca, né? O cara ser preso, ficar na cadeia, na idade dele é um troço muito complicado, entendeu? Então, né, o Bob é um cara inteligente, porém sempre tem alguém mais inteligente. E, na minha opinião, ele foi usado aí pelo Daniel, é minha opinião que eu estou dando, usado pelo Daniel, que provocou, através do Randolph, provocou a justiça para fazer ele voltar para a cadeia. É uma ação, se é legítima ou não é legítima, isso é uma coisa que vai se discutir na justiça, não sou eu que vou falar, né? Mas a gente vê claramente a manipulação do Roberto Jefferson sendo manipulado, isso aí você não tem a dúvida nenhuma. Ainda bem que tem lá o padre Kelvin, o ministro da Justiça e todo mundo que se colocou, foi posto aí os panos quentes, todo mundo, né, controlou a situação, ok? Todo mundo controlou a situação e não gerou um problema maior. Quero aqui também parabenizar o delegado da Polícia Federal, seus agentes que tiveram muito sangue frio, né? Muito sangue frio, foram extremamente eficientes. Quero aqui me solidarizar com eles que se machucaram, né? Dizer que eu estou solidário, que eu não concordo com a violência contra os policiais, não concordo.
tá errado, não tá certo, tá certo? Não tá certo, eu não concordo, não faço parte do time que acha, né, que os caras... Não, tá errado. Tá errado, irmão. Tá errado. Não, tá totalmente errado. Você reagir, atirar na polícia, não. Né? Não, tá errado. Entendeu? Então, a gente tá... Eu falei pra vocês semana passada, não sei se vocês lembram, eu disse, olha, semana que vem, irmão, vai ser uma semana de fortes emoções. Não disse isso pra você? Fortíssimas emoções. Você escreve aí o que eu tô falando pra você. Isso aí é só... domingo, primeiro dia da semana, já começou intensa. Eu creio que ainda vamos ver outras coisas. Eu disse para você, você vai ver coisas que os teus olhos vão duvidar, você vai ouvir coisas que os teus ouvidos vão duvidar, mas elas vão acontecer, irmão, porque tem muita coisa em jogo nesse grande tabuleiro de xadrez chamado eleições brasileiras. Muita coisa em jogo. Agora, o que não está mais em jogo é quem vai ganhar. Isso aí já está resolvido. Você escreve aí o que eu vou falar para você. Já estou te falando. Né? Isso já é uma notícia que vem da própria esquerda. Não tem o que fazer mais. Já era. Não tem o que fazer, irmão. Já era. A diferença já passou. Vai acontecer o que aconteceu em 18. Vai se repetir de novo. A diferença é tão grande que não tem o que fazer. Então, a recomendação principal para você, já falei para você, nesta semana é ficar de boa, é conseguir cada voto, né, que você puder, é conversar com as pessoas, é convencer as pessoas, é fazer as coisas de maneira correta, dentro da lei, né, sem nenhuma loucura, não precisa disso, não precisa ninguém cometer nenhum desatino, um ato de loucura, não. Não tem necessidade disso, está tudo sob controle. Eu disse desde o começo, eu estou falando para você, confie no presidente Bolsonaro, confie nas Forças Armadas, eu estou falando desde o começo isso aqui para você que está sob controle. Eu já disse isso para você. Desde o começo eu estou falando para você que quando o Bolsonaro foi na Rússia, conversou com Putin, os nossos militares fizeram vários acordos de cooperação com a Rússia, eu já falei isso aqui para você. Assim como o nosso exército tem acordos de cooperação com Israel, de guerra cibernética, eletrônica, já falei isso aqui para você também. Isso não é conversa, não é papo, isso é verdade. Ok? Então tá todo mundo tranquilo e confiante, sabemos exatamente todos onde estamos pisando. Tá certo? Todos nós sabemos, então mantenha a tua calma. Tem muita gente que está surtando aí em casa, porque quando assiste o Molusco dá vontade de vomitar, ver os caras revertendo aí propagandas, um dando para o outro. Irmão, descansa, respira aí. Respira. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Na minha opinião, hoje não se reverte mais voto. Quem está decidido a votar no Bolsonaro vai votar, e quem está decidido a votar no Lula vai votar, e você não vai reverter voto de ninguém. O que nós precisamos trabalhar é nas abstenções, nas pessoas que não foram votar, nas pessoas que ainda não foram votar porque acham que não precisa. É aí que está o negócio. Então precisa-se diminuir as abstenções. Precisa convencer as pessoas a irem votar. Você precisa convencer os teus pais, os teus avós, os teus tios, os teus vizinhos. Muitas pessoas de idade não foram votar porque não tinham como ir, então dê carona, leve eles, ajude. É assim que você vai ajudar o nosso Brasil. É assim. Quero agradecer a vocês. Estamos passando aí de 31 mil pessoas, ou 31 mil pessoas na nossa live. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarem aqui nos ouvindo. Louvado seja Deus, Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado. Estamos em 8 mil pessoas no Facebook, mais de 25 mil pessoas aí, quase 26 mil pessoas, né? Uau, né? Estamos em 34 mil pessoas na nossa live, né? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Quero pedir para você que está no YouTube que não deixe de dar o teu like, só tem 11 mil pessoas que curtiram, e que você não deixe de se inscrever no nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Você do Facebook, compartilhe a nossa live, nos ajude para que nós possamos estar trazendo sempre notícias boas para você, bons comentários, boas análises, né, que é o que a gente faz aqui, de maneira sempre, ou na medida do possível, imparcial.
né? Trazendo a nossa visão, óbvio, como eu disse para você, não sou dono da verdade, mas eu estou ouvindo muita coisa e estou passando para você. Eu estou vendo muita coisa, estou passando para você que não tem essa mesma visão, essa mesma condição. Talvez o lugar onde você esteja não permita que você tenha uma visão limpa e cristalina das coisas que estão acontecendo. Então eu estou te informando, estou te ensinando, estou te ajudando e estou pedindo para você que você se esforce, porque hoje já é segunda-feira e domingo é eleição. Então nós temos poucos dias, nós precisamos conquistar mais votos, mais um só. Se você conseguir convencer mais uma pessoa que não foi votar no primeiro turno para que vote no segundo turno, é muito legal, cara. É muito legal. Só mais uma. Né? É muito legal. Eu quero recomendar você que venha no nosso canal auxiliar Fortes Profecias. Se você não se inscreveu, se inscreva. Fortes Profecias. Tem ali uma mensagem do pastor muito forte que já está editada ali sobre o voto do crente. Muito forte sobre o voto, se você puder. Fortes Profecias é o nosso canal. Que você divulgue, que você possa não só ver, mas compartilhar sobre em quem você deve, como você deve, o que você deve fazer no dia do voto. É uma coisa muito legal e eu tenho certeza que vai alcançar você de uma maneira extraordinária. Quero lembrar você que hoje à noite, às 8 horas da noite, nós temos um culto de oração. E se você quer orar comigo pela nossa nação, culto onde Deus costuma trazer profecias, palavras reveladas fortíssimas, né? Então, se você ainda não participa da nossa oração, venha participar. É aqui no mesmo canal, segunda-feira, 8 horas da noite, eu vou estar esperando vocês. Tá legal? Amanhã, terça-feira, às 14 horas, a gente vai estar aqui. E de segunda a sexta também, não se esqueça. Às 9h30 nós temos estudo bíblico. Se você quer aprender a estudar a Bíblia, venha comigo, venha participar, venha estudar a Bíblia comigo de manhã, de segunda a sexta, às 9h30 da manhã. Eu estou aqui esperando cada um de vocês. Caso você queira, você venha aqui e venha estudar a Bíblia conosco. No mais, eu quero te agradecer pela tua audiência, pelo teu carinho. Hoje foi diferente, né? O nosso programa de desdobramento foi diferente. Eu tive 2 assuntos só e eles ocuparam todo o nosso espaço. Eu tinha muitas notícias para te dar, mas elas vão ficar para amanhã. Amanhã nós vamos entrar no trem de notícias normais, vamos fazer o nosso jornal normal amanhã, tá bom? Mas hoje eu já informei você aí adequadamente sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho certeza que você já vai respirar melhor, vai ficar mais tranquilo, né? E vamos continuar na luta, nenhum passo daremos atrás, nós não vamos recuar, vamos continuar mantendo o fogo cerrado, sem parar, firme. 22, domingo, é nóis, tamo junto, um beijo no teu coração, vou orar por você, fecha os seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade. Peço que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o povo brasileiro, abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, guarde ele, Senhor, debaixo do teu sangue, livra ele de todo mal. Eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, continue trazendo à tona todas as verdades, para que absolutamente nada fique escondido, mas tudo venha a ser revelado, para que venha, Senhor, a luz do sol, aos olhos de todos possamos enxergar, ouvir, ver a verdade, para que aprendamos, Senhor, e andemos na Tua presença diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, inscrição para o batismo em São Paulo apenas até quarta-feira. Até quarta-feira, meia-noite, se encerra as inscrições para o batismo em São Paulo. Meio-dia, perdão. Se encerra as inscrições para São Paulo. Quarta-feira, meio-dia, se encerra as inscrições. Depois você não pode entrar mais, tá bom? Beijo no teu coração. Fique com Jesus e até a noite na oração. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.